Olá pessoal, vamos lá para mais um episódio aqui do BRM Nova York e agora com o founder e presidente da Apex Partners, Fernando Sinelli. Tudo bom, Felipe? Ah, Marcelinho. Prazer, cara, estar conversando com você. Parabéns pelo evento, velho. Obrigado, meu amigo. Gigantesco, ficou toda casa lotada lá, muito bom, né? Satisfação imensa, né? Totalmente. Acho que é um passo importante para pautar e aprender. Sem dúvida. Hoje a gente teve vários aprendizados e oportunidades de melhoria em relação à visão que a gente vem construindo de futuro para o Brasil, em relação à visão que a gente vem construindo de futuro da Apex. Acho que essa questão de aprendizado com melhoria, acho que vem sendo uma pauta histórica da Apex, né? Sempre buscando desenvolver e aprender com aquilo que foi fazendo, né? A gente capota, mas não cai. É, exatamente. Né? Então a gente gosta de aprender fazendo, mas ao mesmo tempo ter uma escuta ativa. Então, observar em cima dos nossos erros que pode ser feito para melhorar, mas principalmente não ter medo de ousar e de realizar, né? Então, quando a gente faz uma iniciativa tipo a de hoje, né, a gente está suscetível a várias oportunidades de aprendizado e a gente encara dessa forma. E aí acaba tendo o impacto que a gente está vendo hoje, né? Coisas que viram algo relevante para o Brasil, para os estados que a gente está presente, né? E eu acho que é um pouco dessa mentalidade que faz a gente construir o que a gente está fazendo aqui hoje. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, deixa eu pegar aqui uma pergunta que eu fiz bastante aqui hoje, e enfim, você como está à frente da Apex, acaba lidando com pessoas muito de fora, e até mesmo para fazer o evento aqui, você se comunica muito com as pessoas. Qual é a visão que o pessoal está tendo no Brasil, Ferreira? Cara, uma visão mista, porque por um lado a gente percebe que as qualidades do Brasil vêm se destacando, né? Se a gente percebe que o Brasil vem liderando dentro do setor do agronegócio, vem liderando diversos tipos de cultivos, não só, né, na parte primária, mas também, né, verticalizando na cadeia, agregando valor, vem se destacando por ter resolvido diversas das suas agendas antigas. Então, fizemos reforma trabalhista, fizemos reforma da Previdência, fizemos várias reformas microeconômicas, né? A gente ultrapassou, é uma das poucas economias do mundo que tem mais de 100 milhões de pessoas dentro do mercado de trabalho, né, de forma ativa. E agora a gente tivemos a independência do Banco Central, temos diversas vantagens competitivas também que colocam a gente em alguns pontos únicos. A gente é uma democracia pujante, tem uma certa estabilidade nesse sentido. Então, quando a gente olha para o cenário global, né, o Brasil ele tem suas virtudes. Claro, e quando a gente afunila um pouco para aquilo que a gente tem que melhorar, né, e aí é onde vem o ponto principal que a gente continua observando como ponto relevante na tomada de decisão do investidor de fora, está relacionado hoje a uma grande pauta, que é o fiscal. Né? Então, o Brasil no fiscal... Quem falou isso bastante, acho que foi o governador Renato Casagrande aqui. O fiscal, ele é uma agenda agora a ser superada, né? Ela puxa a gente para trás, tanto porque isso mina um pouco a confiança de longo prazo sobre a capacidade do Brasil de continuar apresentando resultados que incluem mais as pessoas dentro do progresso, né? Então é um paradoxo, gastar mais não inclui as pessoas dentro do progresso e dentro da prosperidade, por um lado, e por outro lado é também aquilo que pressiona por uma necessidade de custo de financiamento do governo, a taxa de juros. E a taxa de juros no patamar que ela está, ela acaba gerando um desestímulo ao investimento. Por quê? A forma de avaliar as empresas é antecipando o fluxo de caixa futuro delas para o valor presente. E quando você calcula isso no desconto, a taxa referencial é a taxa de juros do risco soberano. Né? Então, hoje o Brasil ele peca nisso, mas a gente consegue ver, dentro de um horizonte de 5, 10 e 15 anos, talvez uma perspectiva de melhoria. Quando a gente puxa períodos maiores para trás e vem olhando isso para presente, para frente, por mais que eu tenha tido repiques, né, a gente entende que tem uma tendência de queda a longo prazo e a gente percebe que vem tendo uma maturidade da agenda pública da sociedade civil para debater esse tipo de tema. E isso acaba repercutindo também num pouco que a gente fala aqui hoje. Né? Quando a gente olha um pouco sobre o que são as onças brasileiras, as onças que se destacam são aqueles estados que, por exemplo, já fizeram esse dever de casa e conseguem conciliar a responsabilidade fiscal com capacidade de investimento em infraestrutura, em investimentos sociais, em educação, saúde e segurança. Interessante você mencionar esses pontos, porque eu estava até conversando, inclusive, com o Bruno Tomás, eu gravei um episódio recente lá no Diga, falando como a saúde ela é relevante, como você melhora todo o ambiente econômico. E quando você analisa os estados que têm maior responsabilidade fiscal, junto com esses outros fatores, você leva exatamente essas onças brasileiras que traz até mesmo um IDH melhor, não é isso? É isso. Né? E curioso você falar a questão dos 5 anos, porque a gente estava falando aqui, não me recordo quem foi, que falou que já há uma expectativa do início de uma queda da taxa de juros a partir do ano que vem.
E tendo essa expectativa aliada a uma possibilidade de uma mudança na política brasileira, porque a gente fazendo análise, a gente tem a esquerda com o presidente Lula e a gente tem uma direita com vários nomes que se unir pode ter uma grande chance de mudar isso. E me parece que as pessoas estão contando um pouco com isso, pelo menos o empresariado está contando um pouco com isso. Veja bem, eu acho que não é contar com isso, eu acho que isso é um equívoco. Tá? Contar com? Contar com. Ok. Eu acho que o que se percebe, na verdade, em algum grau, tem um amadurecimento da pauta dentro do Brasil. E isso não é uma questão de Lula, não é uma questão de Bolsonaro, não é uma questão de um político A ou B de forma específica. Tá? É uma agenda que a gente tem que construir, igual a gente atacou as agendas de consenso recentes. Quer queira, quer não, mesmo em um governo de esquerda, como é agora o governo Lula, uma agenda de consenso na sociedade brasileira era a reforma tributária. E essa agenda ela foi atacada. Ela foi atacada em algum grau na simplificação dos impostos, e foi atacada ainda numa parte que está virando o consenso da sociedade brasileira, que era, ok, vamos simplificar os impostos no patamar de impostos mais baixos, que precisaria de trabalhar as despesas. Né? Então, o que se percebe é a população brasileira como um todo, e a gente vê isso nos dados, nas pesquisas, convergindo para pressionar nossas lideranças públicas, nossos representantes, para que a gente tenha responsabilidade fiscal. Perfeito. Então é isso que vai fazer acontecer, independentemente de quem ganhar, tem que ter responsabilidade fiscal. Essa agenda vai ser atacada e você vê pessoas desse governo começando a falar sobre isso. Sim. Então, com certeza. É uma coisa que torna a gente mais otimista por causa do amadurecimento institucional e da sociedade civil brasileira precificando e cobrando isso. Tá? Então é isso que faz a gente ter um pouco dessa perspectiva mais prospectiva. E de fato, quando a gente olha o cenário de cauda que a gente fala, né, olhando para frente, a simetria está um pouco melhor. Né, porque o impulso fiscal que aconteceu quando o Lula assumiu, ele se esvariu, então agora ele está mais contido. Você vê o governo em algum grau, com seus defeitos, respeitando ali o arcabouço fiscal, tem ali algumas medidas parafiscais, etc. Mas olhando a simetria do que isso gera de impulso inflacionário, o pior ficou para trás. A não ser que tenham novas invenções sendo pautadas pelo governo que possam acontecer isso. Isso a gente não pode descartar e tirar da mesa. Não pode. Mas, por outro lado, a gente percebe que isso tem mais resistência quando olha os contrabalanceamentos institucionais no Brasil. E, quando a gente olha para a pauta que deve prevalecer, a gente está vendo aí uma tendência da centro-direita ganhar mais assentos no Congresso, ganhar mais estados no Brasil, então mais relevância. A gente percebe que um pouco essa pauta que está mais ligada à centro-direita, que é a responsabilidade fiscal, ela tende a ter um certo protagonismo nas próximas eleições, fruto de uma demanda popular. Eu acho que esse é o ponto importante. Então, quando a gente olha isso, olha os outros dados, né, apesar disso que a gente está falando, o Brasil está crescendo, ano passado, 3,5%. 3,5%. Esse ano provavelmente vai surpreender o que o mercado começou de novo, precificando no começo do ano, por diversos fatores, um deles, obviamente, o agronegócio voltando a surpreender, mas a indústria indo muito forte também. Então, eu acho que é de se monitorar e o importante é atacar a agenda fiscal para que estruturalmente os juros fiquem mais baixos. Última pergunta, o que mais te impressionou aqui hoje no BRM Nova York? Acho que o que mais impressionou é ver a pujança dos empreendedores que a gente tem, que vieram falar de diversos estados diferentes, setores diferentes. Então, mostra a qualidade que o Brasil tem dentro da sua classe empresarial e também dentro da nossa classe política. Né? Vieram várias lideranças políticas falar, de esquerda, de direita, de alto calibre, e que deixam a gente mais animado de que tem um campo comum de diálogo para a gente poder, de fato, olhar para o problema, atacar ele de forma objetiva, sem torcida, e atacando ele de forma objetiva a gente conseguir com isso gerar mais crescimento econômico no Brasil. E as onças brasileiras, eu acho que é uma pauta que vem se destacando cada vez muito mais. Legal, a isso da onça vem ajudando a gente a mostrar o que significa na prática. São estados que começam a virar benchmark para outros estados brasileiros. Estão numa competição de estado pelo outro. E sim benchmarks objetivos que ajudem a gente a conseguir melhorar o nível do Brasil como um todo. Muito bom. Ferê, parabéns aí por tudo. Espero ano que vem a gente estar aqui de novo, mas vai ter que ser um lugar maior porque aqui hoje lotou demais. Hoje lotou demais, exato. Valeu, galera. Um abraço. Tchau.